Dois colegas de classe que se odeiam são obrigados a casar. Com o tempo começam a gostar um do outro, mas a melhor amiga da Ruivinha tem uma queda no garoto e acaba criando um plano para separar o casal e conseguir, assim, destruir o sonho da amiga e conquistar o coração do Shed mais disputado do colégio. Saito está sentado lendo um livro e começa a ouvir vozes e pensa que tá ficando louco, mas olha para o lado e vê a Rosinha do aeroporto. Ele não faz a mínima ideia de quem é a menina, mas tem um breve flashback. Ela voa em cima do garoto e jura que ele a conhecia sim e que o nome dela é Marro. O garoto é Shed e não quer papo, mas a Rosinha vai pra cima e pede o garoto em namoro. Ele grita tão alto que o som só não vai parar no espaço porque lá não propaga som. O Shed acha que a menina é esquisita e não entende por que ela tá afim dele, mas a Stalker sabia tudo sobre o garoto, que ele havia esnobado o Himari e também que estava morando com a Akane. O garoto quase transcende para um Isekai e pergunta como ela sabia tanto sobre ele. Ela então comenta que sabia de tudo sobre a vida dele. Saito fica com medo e a pressiona perguntando quem ela era, mas a menina não queria papo, só romance, e pergunta se ele queria namorar com ela. Porém, o garoto ignora e ela ameaça. Se ele não aceitasse, ela contaria para todos do colégio que ele estava casado com a Akane. O Shed fica desesperado e agarra, impedindo que ela começasse a gritar. Ela aproveita a brecha e vai para cima do garoto, mas Shize aparece e voa para cima da Rosinha, o que não impede de voltar e tentar roubar Shize, já que achava ela muito fofinha. O sino toca e ela vai embora como se nada tivesse acontecido. De volta para a sala de aula, Saito prepara para ir embora e Marro aparece, procurando o garoto. Todos da sala ficam com inveja do Shed e ele tímido sai de lá. A Rosinha segue o Shed e continua investindo. Ela estava tão apaixonada que declara para ele que ele era o garoto mais lindo do colégio e que ele seria dela. Feliz até por demais, ela escorrega pelo corrimão rumo aos braços do garoto. Ela não dá paz e pergunta como ele morava com a Akane e nem gostava dela, e que ele deveria se apaixonar por ela. Saito responde que não era uma questão de querer, mas sim de dever. Marro ouve, mas não escuta. Tava feliz demais para ser interrompida, então chama ele para um rolê. Na verdade, o ameaça. Com o estômago de pedreiro, ela come um sanduíche em uma mordida. Ela era fã de fast foods, mas a família dela não, que a obrigavam a comer comidas saudáveis. O mesmo acontecia com Sai. Marro confessa que tinha uma irmã que pegava muito no pé dela por conta de comida, mas que mesmo entendendo a intenção, detestava comida fitness. Enquanto conversam, os dois descobrem que ambos tinham irmãs. Saito, na verdade, tinha uma prima, mas considerava ela como uma irmã, e que elas eram fofas demais para serem levadas a sério. O papo continua até Marro, bem espertinha, pegar a mão de Saito e tirar uma foto tentando chupar o dedo do garoto. Ele fica louco e manda ela apagar a foto. Ela sai correndo jurando que não faria aquilo nem se fosse de arrasta. Saito a encontra escondida e sem fôlego de tanto correr. Não havia escolha, ela teria que apagar a foto e ela o faz. O garoto então a chama para continuarem passeando no shopping, mas antes ela confessa que sabe que ele e a Akane brigavam muito, mas que ele tinha um bom coração, que mesmo ela o ameaçando, ele era bem legal. O passeio termina e a garota não quer ir para a casa dela, mas sim de Sai, e que se ele não a levasse, gritaria que ele estava stalkeando ela e que ele seria preso. Sem opção, ele aceita. Chegam em casa, a Akane abre a porta e vê os dois agarradinhos. O Shed começa a explicar, mas é interrompido pela esposa, que diz que a Rosinha era irmã dela. Em casa, Marro abraça a Akane e fica emocionada, já que não havia muito tempo. Saito não entende, já que achava que ela havia ido de arrasta, mas a Ruivinha comenta que não havia falado isso, apenas que ela tinha ido para um lugar longe, ou seja, ela estava viajando pelo mundo desde o 9º ano. O papo termina quando Marro comenta que inspecionaria a vida do casal, o que estava acontecendo por ali, começando pelo quarto. Eles entram por lá e ela descobre que a irmã estava dormindo com Saito e fica revoltada ao imaginar que a irmã tinha feito outra coisa com o garoto por lá. Os dois juram que não fizeram nada, então a Rosinha fica tranquila, ainda tinha chance com o garoto, mas que ficaria de olho nos dois naquela noite só para ter certeza. O dia passa e os três vão até a cozinha, onde a Akane faria mingau, mesmo Marro detestando a ideia, já que comia mingau apenas quando ficava doente. Enquanto cozinha, a Akane abre a geladeira e encontra Shize congelada. Eles atiram de lá, descongelam a garota feito bife, e Marro vai pra cima dela, querendo adotar e levá-la para casa. Saito barra a ideia e dá brecha pra garota continuar investindo, dessa vez passando ciúmes em Shize, ao chamar o Shed de irmão. Shize não acredita e chama a Rosinha para um X1. Marro aceita e tenta jogar todo o seu charme para Saito, que fica com preguiça e dá nota 0 pra ela. Agora é a vez de Shize, que não faz nenhum esforço e ganha 10. Marro fica chateada, mas a Ruivinha fala para a irmã que ela era a melhor irmã de todas e juntas saem para o escritório. Por lá, Marro diz que estava por lá porque estava com saudades da irmã e que era para ser surpresa, e também para mandar uma proposta. Ela queria casar com Saito, ao invés de Akane, já que a irmã não gostava do Shed. Akane pensa na proposta e acha que não seria
seria uma boa ideia, já que Saito era frio e Shed. Porém, Maru não liga e quer casar com Saito de qualquer jeito. Mesmo que ele não amasse, pra piorar, ela ainda mostra a foto na lanchonete para a irmã, e ela não acredita que os dois estavam tão chegados assim. A Ruivinha continua pensando, mas Maru sai convicta que estava tudo certo. Pra piorar, ela vai até o banheiro onde Saito estava, e o ameaça. Se ele saísse, ela contaria para Akane que ele estava dando em cima dela. Sem opção, ele concorda e fica. Ela continua investindo e pergunta se ele queria casar com ela. Poderia fazer a troca porque o casamento deveria ser entre as duas famílias, e que ela era mais fácil de lidar que Akane e faria o que ele quisesse. Ele pede um tempo para pensar. No quarto, ele confessa que Maru estava muito em cima dele, e Akane diz que a irmã tinha muita energia, embora na infância fosse o contrário. Exausto, ele vai dormir, mas levanta da cama quando a Akane pergunta se ele queria separar dela. Ele não entende a pergunta, mas ela diz que estava apenas pensando se ela queria mesmo aquilo. Ela para e começa a pensar na pergunta, e Saito também faz a mesma coisa, sem acreditar no que ela havia acabado de dizer. Toda a turma está reunida, agora em um parque de diversão. Maru está nos 220, animada por estar ali e acompanhada pelo irmãozão, que de irmão ela não queria nada. Com crush no garoto, ela o chama para sair com ela em um encontro apaixonado. Himari se faz de sonsa e finge não entender o que estava acontecendo por ali. Maru não perde o tempo e avisa a amiga que ela estava afim de Saito e que agora as duas eram rivais. Todas queriam Shed. Akane, por outro lado, diz estar enojada. Saito não perde tempo e puxa Shizi para juntos brincarem no parque, que estava mandando bala em um Big Mac. O rolê começa. Vão no Splash, Shizi é congelada, Akane quase vai de Vasco na montanha-russa, dá até um reset na Ruivinha, que vai parar em Marte. Por fim, o casal vai sozinho na roda gigante. Porém, a Ruivinha tem pavor de altura. Ela treme da cabeça aos pés e acha que vai de arrasta a qualquer momento. O Shed, com pena, tenta ajudar a esposa, mas ela diz que estava ali apenas por conta da irmã, que ela amava parque de diversão, porém detestava ir sozinha, e que por isso ela estava se sacrificando pela irmã. Saito oferece segurar a mão da Ruivinha. Ela fica sem jeito, mas acaba aceitando. Passa o tempo e a turma toda está na casa mal assombrada, que não passa medo nenhum em Maru, que aproveita até para tirar uma selfie com o zumbi. Os dois continuam andando sozinhos, até que a garota cai no chão. Ela estava exausta e precisava de ajuda. Saito, com pena, a coloca nas costas e a leva até um banco. Por lá, a garota descansa e revive, logo após Saito falar que chamaria a irmã da garota. A Rosinha o avisa que era mentira e que fez aquilo apenas para ficar sozinho. O Shed está full pistola e avisa ela a parar de mentir e que aquilo não era legal. A garota acaba aceitando e pede desculpas. O dia termina, Saito, exausto, cai na cama e do nada Maru aparece e prende o garoto. Sem opção, o garoto tenta vencer no diálogo. Primeiro, pergunta se a garota no passado havia ido em uma festa na casa do avô do garoto, que ele tinha uma lembrança da Rosinha. Ela chega no pé do ouvido do Shed e confirma, era ela, e que estava emocionada por ele lembrar dela e que queria retribuir toda a atenção que ele havia dado a ela. E por fim, fala que amava o garoto. Saito tem uma carta na manga e confronta a Rosinha. Ele diz a ela que sabia que ela o odiava, para ela parar com todo aquele teatro. Ela finge que não entende, mas ele a avisa que não sentia nada por ela e que por mais que ela se fizesse de desentendida, mais ele a desprezaria. Maru confirma, ela realmente o odiava, porém nada daquilo importava. Ela queria beijá-lo e vai para cima do Shed. Nisso, Akane entra no quarto e vê os dois juntos, em sua cama. Maru diz que o garoto foi à sobremesa e agradece pela janta. Saito tenta se defender, mas a Ruivinha expulsa os dois. Do lado de fora, Saito avisa a Maru que ela iria para a casa dela, enquanto ele procuraria um hotel, já que não queria incomodar Shizi. A Rosinha não dá paz e continua na cola do garoto. Chega no hotel e os dois estão juntos, mas em quartos diferentes. Saito acha que encontrou paz, mas Maru grita na porta que se ele não abrisse, ela chamaria a polícia e avisaria que ele estava a sequestrando. O garoto abre a porta do quarto e a Rosinha vai para cima. Ele dá o contragolpe e segura a garota, porém ela começa a chorar, perguntando se ele também a odiava, assim como a irmã. Que ela estava triste, pois a Ruivinha a havia expulsado, que ela nunca fez algo assim antes. Começa o choro e ela pede perdão ao Shed, e como recompensa, ela queria passar a noite com ele. O Shed recusa, já que nunca ficaria com uma chorona, porém a deixaria ficar no quarto desde que ela dormisse. Ela pergunta se ele deixaria ela dormir com ele. Ele aceita, desde que ela ficasse apenas dormindo. Amanhece e a Rosinha está sem ar. Ela avisa a Saito que havia esquecido de tomar o remédio e que sem ele ela ficava exausta e bem cansada. O garoto fica preocupado e avisa que chamaria a ambulância, mas a Rosinha pede que não, pois não queria preocupar a família. Embora tivesse aquela doença, ela poderia viver bem desde que tomasse os remédios, mas ela havia esquecido. Saito a pega no colo e decide levá-la ao hospital. No caminho, avisa a Rosinha que ele fez o mesmo com a irmã dela, e então confessa que antes ele e Akane eram inimigos, mas agora não eram mais. No hospital, Saito avisa a Maru que os pais dela logo chegariam, mas ela pede segredo.
Akane não poderia saber nada. O garoto recusa, mas a Rosinha o avisa que ela já havia dado muito trabalho para a irmã, inclusive durante a infância, e que a Ruivinha era bem fechada por culpa dela, já que ela teve que sacrificar toda a vida por conta dela. Saito concorda e diz guardar segredo. Do lado de fora, ele liga para Shise e pede por um lar, já que ele foi expulso. A prima concorda, desde que eles fossem no cartório para formalizar o divórcio, mas ele nega. Volta para o colégio e Akane joga o marido na parede, perguntando onde estava sua irmã, que a única notícia que ela tinha era que a irmã estava viajando. O garoto diz que não fazia ideia de onde ela estava, mas a Ruivinha suspeita de algo. Ele fala para ela ficar tranquila e pede para ela entrar na sala. A Ruivinha para e pensa em voz alta, quando o garoto voltaria para casa. No hospital, Saito visita Maru e leva para ela outro Big Mac. Ela confessa que a irmã nunca havia mimado ela daquele jeito, e que embora soubesse de sua condição e do que poderia comer ou não, ela gostava de quebrar a rotina, pois por conta da doença não sabia qual seria o seu último dia, e que por conta disso ela aproveitava todos como se fosse o último, e que assim ela dava paz e tranquilidade para a irmã. Por fim, o garoto confessa que sabia por que ela dava em cima dele. O motivo era de que ela queria casar com o garoto, pois a irmã o odiava. Se elas trocassem de lugar, a irmã teria uma vida boa com alguém que amasse de verdade, e que, por ter dado muito trabalho à irmã, Maru preferiria viver infeliz para deixar a irmã feliz. Por fim, a garota concorda com tudo. Saito afirma que sabia que ela o odiava por conta da irmã, que vivia falando mal dele. Maru desiste e confirma tudo, que sabia quem ele era e que a irmã no passado falava que ele era o inimigo dela, e que ela não queria ver a irmã ser infeliz no casamento, mesmo que se casasse com alguém que não amava de verdade. Saito a avisa que a Ruivinha amava ela, para ela descansar para ver a irmã logo. A Rosinha deita e descansa, mas está confusa. Pergunta por que ele estava cuidando dela, e o Shed afirma que estava fazendo isso porque a Akane faria o mesmo e que ele gostava de ver a esposa feliz. Nisso, ele vai embora e pega a Ruivinha na porta. Ela tinha escutado tudo. Uma semana depois, Maru está no colégio e pede perdão a Akane por tudo que havia feito, inclusive por ter dado em cima de Saito, que o garoto era forte emocionalmente ou capado. Maru esclarece que não houve nada e Akane a perdoa, afinal amava a irmã. Porém, a Rosinha avisa que havia se apaixonado por Saito e Akane fica full pistola, acusando o Shed de tê-la seduzido. Por fim, todos voltam para a sala, mas antes Maru tenta dar os beijinhos, mas o garoto chama os inspetores levarem a menina. Dentro da sala, Saito pede perdão a Akane. A Ruivinha finge que não ouviu e pergunta ao Shed se tudo que ele havia contado à cunhada era verdade, que ele gostava de vê-la feliz. O garoto fica sem jeito, mas, por fim, confessa que era tudo verdade. Akane fica sem jeito, mas acha bom e manda ele voltar para casa. Ele, apaixonado, diz que voltaria naquele dia. No fundo da sala vemos Himari. Ela ouviu tudo e agora acabou de descobrir que os dois viviam juntos na mesma casa. Sentada em um banco na praça, Saito está deprê e sem amigo. Himari aparece por ali para oferecer companhia e pergunta o que o garoto estava fazendo por lá. O Shed a avisa que os pais estavam em casa e que ele preferia ficar fora. A garota diz o mesmo e que ficaria ao lado do amigo para não deixá-lo sozinho. O episódio volta para onde o anterior terminou. Himari ainda está chocada ao descobrir que a amiga morava com um garoto que ela amava e, sem querer, ela fala isso em voz alta. Todos da sala ouvem e começa a fofocar. Afinal, os inimigos estavam juntos? A Ruivinha tenta explicar, mas acaba piorando toda a situação. Ela estava denunciando mais ainda que os dois estavam casados. Saito, desesperado, a pega e vão para fora da sala. Do lado de fora, os dois têm uma leve DR, culpando um ao outro por terem aberto o bico. Agora todos sabiam a verdade. Saito decide voltar para a sala com sua prima Shise, e ela percebe que o garoto estava com a cara de acabado. Afinal, todos da sala estavam tirando foto e o filmando, até na hora de ir embora. 3 paparazzis estavam seguindo. Shise até oferece ajuda. Ela metralharia os 3 de uma vez só, mas era uma ideia bem fora da bolha. Porém, a prima oferece lar e comida para o primo, que recusa pois o avô estava suspeitando que ele não estava mais morando com a Akane. Ele deveria voltar para casa. Uma outra opção seria levar Shise no colo, porque na cabeça dela faria todo sentido. Mas o Shed tem outra ideia. Ele a pega e, como flash, entra no ônibus e vazam dali, deixando os paparazzis comendo poeira. Os dois chegam na casa de Saito e da Ruivinha, e por lá ficam se lamentando que a comida estava acabando e que não seria possível ir no mercado, porque senão descobririam de vez. E para piorar, eles ouvem barulho no andar de cima. Alguém estava por ali. Eles abrem a porta do quarto e veem que alguém estava escondido embaixo do lençol. Akane pega um taco de beisebol e vai pra cima, mas é impedida pelo Shed. Fica louco só de imaginar o que ela faria. Nisso, os dois acabam caindo da cama, juntinhos. Nisso, vemos Maru atrás do casal. Ela que estava por ali e agora pegou os dois definitivamente no flagra. Ela os avisa que entrou de fininho, já que não via sentido em tocar a campainha, e que aproveitou para levar Himari junto com ela. Todos os amigos vão para a cozinha, e por lá Himari pede perdão ao casal
por ter aberto a boca demais e por ter denunciado os amigos na frente de todos. Porém, ela ajudaria a parar com os boatos. Saito está chateado por ter escondido o segredo da amiga, mas ela não estava brava, pois sabia que os dois tinham um lance há um tempo, já que eles cheiravam o mesmo shampoo, levavam a mesma marmita, Saito conhecia bem a casa e que por conta da família dos dois serem donas do grupo Rojo, ela suspeitava que fossem negócios. A loirinha é braba. Saito então explica que sim, eram negócios, mas também decisão do avô que queria dar uma chance para os dois que ele não teve no passado com a avó da garota. Himari, bem espertinha, conclui que o casamento era arranjado e sem amor, logo teria chance. Nisso, Maru tem a excelente ideia de criar uma estratégia para acabar com os boatos de Saito e Akane. Shizi tem a ideia de tirar o cérebro de todos, mas Himari tem uma outra ideia: arranjar uma namorada temporária para o garoto. A primeira que tentaria seria Shizi. Os dois até tentam, mas ninguém da escola suspeita porque os dois sempre foram bem próximos. Nem o beijinho funcionaria, pois Saito acha que seria demais. Eles então se reúnem novamente e Maru avisa que seria a vez dela, mas Saito avisa que tudo tem limite e que ela estava fora de cogitação. Logo, seria a vez da loirinha, fica toda apaixonada e iludida. Em casa, a ruivinha manda real para o marido, que o namoro entre ele e Himari era apenas um teatro, para ele não tentar algo a mais com a amiga. Saito não entende, já que teria que ficar bem perto da loirinha, para ninguém suspeitar. Akane, sem opção, topa, mas avisa que se ele fizesse algo a mais, pagaria com a própria vida. Volta para a escola e Himari inicia o plano, ficando bem pertinho do garoto. Já Akane, por outro lado, fica com ciúmes. O plano parece estar dando certo, já que todos começam a acreditar. Porém, a loirinha é insaciável e quer mais. Logo, chama o garoto para uma sala vazia para criarem mais fofoca pela escola. Por lá, ela pede ao Shed se ela poderia ficar no colo dele igual Shizi, e assim o faz. Mas ela quer mais e pede para o garoto abraçá-la. O plano estava dando certo, já que todos do lado de fora começam a cochichar. Voltam para a sala e as garotas perguntam a Himari o que estava rolando entre ela e Saito. Ela e o garoto se juntam e confirmam. Os dois estavam namorando. Ninguém entende, já que ele morava com a Akane. A loirinha avisa que era mentira, que ela havia falado aquilo porque estava com ciúmes no namorado, mas que agora estava tudo certo. Todos caem no conto e parabenizam o casal. E a Akane fica cada vez mais com ciúmes. Ela até pergunta à loirinha se os dois estavam exagerando, mas Himari diz para a amiga ficar tranquila, que tudo fazia parte do plano, que deveriam exagerar um pouco, senão os boatos não acabariam. E assim ela faz, ficando perto do garoto o dia inteiro, passeando pelo shopping o dia inteiro. No final do dia, o garoto leva a loirinha para casa, mas ela quer mais e o convida a entrar em casa. Mas o garoto não tem tempo e vai embora. Porém, pensa bem e acaba voltando para a loirinha, mas não poderia demorar. Por lá, ele encontra uma foto dele guardada por ali, mas a loirinha avisa que comprou uma cópia da foto e que não era nada demais. Mas o garoto nem importa. Ele então percebe que Himari lia livros de psicologia. Ela era bem da inteligente. Os dois param para tomar chá, e ela o avisa que o plano estava dando certo, pois todos estavam falando dos dois no grupo da escola. Saito, então, muda de assunto e pergunta se ela gostava tanto assim de psicologia. A loirinha avisa que começou a estudar para aprender a controlar as pessoas, já que sofria bullying na escola, e fez isso para se proteger e também proteger a amiga. Saito pira o cabeção. Ela era bem da esperta. A loirinha usa seus poderes e pergunta se ainda tinha chances com o garoto, mas ele fala para mudarem de assunto. Porém, ela o avisa que poderia até ser amante dele, pois sentia falta de alguém por ali e ela realmente amava o garoto, e que os dois eram bem parecidos. O garoto decide ir embora, mas ela pede para ele ficar um pouco mais. O dia termina e Saito chega em casa tarde da noite. Akane está com ciúmes e descobre que os dois estavam juntos na casa da loirinha. Ela sai correndo e liga para a amiga. Himari atende e avisa a amiga que ele realmente estava por lá e que já tinha até jantado, que só não tomou banho porque não quis. Akane tenta acabar com o plano, mas a amiga avisa que ainda não era o suficiente, que poderia durar para sempre. A ruivinha não acredita. Enfim, a loirinha conseguiu o que tanto queria. E ela, mais uma vez, continuaria sofrendo pelo maridinho. E aí, o que você achou desses episódios? Você acha que Himari e Saito finalmente vão ficar juntos? E a Akane, será que finalmente vai falar dos seus sentimentos para o marido? Se você gostou dos episódios, convido a curtir o vídeo e a se inscrever no canal, porque assim eu vou ver se você está gostando ou não do recap. Agora está passando vários recaps na tela que eu já fiz aqui no canal. E eu tenho certeza que se você gostou desse, também vai gostar desses vídeos. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.